Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma ideia que roda aí pela internet de que nenhum investimento seria de fato um investimento. Como que seria isso, né? Renda fixa, fundos imobiliários, ações, nada disso seria investimento. E é sobre isso que falaremos nesse vídeo, sobre conceitos econômicos. Isso aqui vai ser basicamente uma aula para você que não conhece alguns conceitos econômicos de inflação e outras coisas. E eu vou explicar o motivo de existir esse raciocínio, se ele está correto ou não, e como que você poderia se proteger de certa forma desse acontecimento que eu vou explicar aqui. Então, para você que já me conhece, sabe que esse conteúdo vai ser bom, já curte o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem os vídeos novos. E para explicar a ideia desse racional, dessa tese de que nada seria investimento, que até parece um absurdo a primeiro momento, vamos primeiro entender o que seria investimento. Investimento no dicionário, como você pode ver aqui, significa a aplicação de recursos, tempo e esforço ou outra coisa a fim de se obter algo. Então é qualquer aplicação de alguma coisa que você faz para obter alguma coisa, algum resultado lá na frente. Tudo isso seria investimento. Agora, investimento financeiro, trazendo para o nosso mundo financeiro, das finanças pessoais, dos investimentos, seria você fazer uma aplicação financeira e esperar receber um valor médio positivo ao longo do tempo. Você investir 1.000 e pegar 1.100, isso teoricamente seria investimento. Então, basicamente seria isso. Investimento financeiro é você aplicar recursos e resgatar mais dinheiro lá na frente, em média. Por que, por exemplo, o day trade não é considerado investimento? Porque o retorno médio é negativo, a maioria das pessoas perdem dinheiro. Então, se o retorno médio é negativo, isso não pode ser considerado investimento. Por que a poupança também não é considerada um investimento por muitos investidores? Porque a poupança, em média, te entrega um retorno menor do que o poder de compra que você deveria ter. O rendimento da poupança supera o IPCA, que é o principal índice inflacionário aqui do Brasil, que mede a subida de preços, mas isso não necessariamente reflete no seu poder de compra. Você geralmente perde. Por isso que nós falamos que poupança não é investimento. E a ideia de que nada é investimento, nem renda fixa, nem fundos imobiliários, nem ações, vem da simples ideia do livro As 6 Lições de Ludovic von Mises, de que inflação não é a subida de preços é uma consequência, eu acredito nisso. Inflação, na verdade, é a expansão da base monetária de uma economia. Para conferir isso, você pode pesquisar aqui no Google TradingView e aqui no site você vem aqui embaixo, clica aqui e pesquisa BRM2. Pesquisando BRM2, você clica nesse daqui e aqui você vai colocar em 12 meses, o prazo de um ano aqui, né? Para você visualizar cada barrinha como sendo um ano. E você vê que o crescimento da base monetária do Brasil se acelerou muito nos últimos anos. Até 2008 veio em um patamar relativamente baixo. Até aí você conseguiria sim ter retornos positivos investindo dinheiro, eu vou falar mais sobre isso, e depois de 2008 acelerou muito, principalmente depois de 2018, 2019, quando tivemos ali a pandemia e o governo seguiu gastando cada vez mais dinheiro, imprimindo mais dinheiro, e esse crescimento de base monetária acima de 18, 20% ao ano, chegando inclusive a quase 30% apenas no ano de 2020 para 2021, tornou qualquer investimento algo que de fato não seria investimento, porque você estaria sempre sendo diluído em relação à base monetária. Como que seria essa ideia de você ser diluído? Vamos imaginar que você seja alguém muito endinheirado e você tenha, por exemplo, 10% de todo o dinheiro de uma economia. Agora vamos imaginar que desse total de dinheiro que existe na economia, o governo decide, por livre e espontânea vontade, criar mais 100% daquela moeda. Então ele dobra a quantidade de dinheiro, ele dobra a base monetária. Nesse caso, você que tinha 10%, se você permaneceu com a mesma quantidade, você tem agora 5%, você foi diluído, você tem menos partes daquela economia, você tem menos dinheiro em relação a todo o dinheiro que você tinha na economia, porque dinheiro é só papel, os governos imprimem do jeito que quiserem, não existe um lastro em nada. Então a ideia de que nada seria investimento vem dessa ideia de que se você, por exemplo, do ano de 2019 para 2020 não cresceu o seu patrimônio total em 28,59%, você teve um retorno negativo em relação à base monetária, você foi diluído. Então, independente do que você fez, se você investiu dinheiro, aquilo não foi de fato um investimento, porque nem conseguiu igualar ao percentual que você tinha em relação à base monetária antes desse aumento. Então, principalmente nesse período aqui depois de 2019, se você não cresceu o seu patrimônio em torno de 18 a 20% ao ano, tudo que você fez não foi investimento. Tá, então beleza, eu entendi que o Brasil cresce a sua base monetária, pelo menos desde 2019, em uma taxa que eu não consigo encontrar
encontrar nos investimentos. O que eu posso fazer em relação a isso? Infelizmente, você não pode fazer nada para mudar esse fato de que a base monetária brasileira provavelmente continuará crescendo a uma taxa muito alta, talvez uma taxa que você não consiga de retorno nos investimentos. Então, o que você pode fazer é melhorar as suas habilidades como investidor, aprender a investir melhor, investir em coisas que entreguem um retorno maior. E uma alternativa seria você ir para sistemas onde a relação de escassez é melhor, no sentido de que a base monetária cresça em uma taxa menor e você sim consiga um retorno positivo. Por exemplo, por que o dólar cresce de valor em relação ao real? Porque o dólar tem uma relação stock to flow, que é o quanto cria-se de novos dólares em relação à base total de dólares, menor do que o Brasil. Por isso que o dólar continua se valorizando e por isso que o real continua se desvalorizando em relação ao dólar e em relação a diversas outras moedas fortes pelo mundo. Então, se você quer reduzir esse impacto de diluição monetária, você precisa aumentar a sua exposição em moedas fortes e em sistemas onde a relação stock to flow é menor. Um exemplo de como seria essa inflação pela base monetária é o seguinte: se você tem aqui, por exemplo, 100 unidades de moeda em um país e você tem aqui 100 itens todos iguais nessa economia, você tem cada item equivalendo exatamente a uma unidade desse país. Se o país cria mais 100 unidades de moeda, tem agora 200 unidades e você tem os mesmos 100 itens, não criou-se mais itens nesse período, você tem agora cada item valendo 2 unidades de moeda desse país. Por que isso não acontece aqui no Brasil? Porque existe aumento de itens, então você não tem um aumento de 20%, 30% nos preços das coisas, simplesmente porque existe evolução tecnológica e existe aumento de produtividade. Mas o índice que você vê, que é o IPCA, que é o índice inflacionário brasileiro, que na televisão eles dizem que é a inflação, aquilo lá é simplesmente a consequência da expansão monetária. Porém, a inflação é o aumento da base monetária. O aumento da base é a inflação, a consequência é a subida de preços. O que você vê como inflação que aparece na televisão é simplesmente a diferença entre o aumento da base monetária e a taxa de evolução tecnológica e aumento de bens e serviços na economia. Porque a verdade é que se a base monetária brasileira ficasse em um mesmo patamar, não passasse disso, o que você tenderia a ver era uma deflação, as coisas ficando mais baratas, porque existiria cada vez mais itens na economia. Como que seria possível resolver esse problema? Diminuindo o tamanho do Estado e deixando o Estado cuidar apenas daquilo que compete a ele de fato, que antigamente era apenas jurisdição e segurança. Nada além disso compete ao Estado. Tudo seria melhor gerido se fosse por empresas privadas. Outra solução seria tributando menos, porque o Estado já ultrapassou a curva de Laffer, que para você que não sabe, a curva de Laffer é uma teoria, um conceito econômico que já foi comprovado, de que se você tem, por exemplo, uma tributação de 100%, imposto de 100%, ninguém vai trabalhar. Se você tem uma tributação de 60%, vai ter um certo número de pessoas que vão trabalhar em prol daquele lucro. Se você tem uma tributação de 10%, você tem muito mais pessoas querendo trabalhar porque a recompensa é muito melhor. Então, quanto menor é o imposto, mais incentivo existe para o empreendedor, para a pessoa trabalhar. E quanto mais imposto existe, menor é esse incentivo. A curva de Laffer estabelece um ponto ótimo, onde a partir desse ponto a arrecadação é menor, mesmo que se aumente os impostos. E nós, infelizmente, já passamos desse ponto de tributação aqui no Brasil. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC na minha faculdade, que eu terminei agora. Resumindo, então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que existe esse conceito econômico de que inflação não é subida de preços é consequência. Inflação seria a expansão da base monetária e o Brasil cresce a sua base monetária em uma taxa muito alta desde 2019. E desde 2008 já vinha acelerando esse processo. Antes ainda era possível você conseguir retornos acima do crescimento da base monetária, então você ficaria mais rico em relação a toda a riqueza existente no país, e atualmente, infelizmente, você fica mais pobre em relação a toda a riqueza existente no país, mesmo fazendo investimentos de renda fixa, mesmo fazendo investimentos de renda variável e outras coisas também. A única solução para você é aprender a investir melhor, conseguir melhores retornos, aumentar o seu ganho de capital, que seria você conseguir investir mais dinheiro e crescer o seu dinheiro com novos aportes. Investir em conhecimento é sempre importante e ir para sistemas onde a relação de stock to flow, a relação de escassez é melhor. E no vídeo de hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.